Olá pessoal, então hoje 26/4 estamos lançando mais uma versão. Essa versão ela tem bastante coisas aí que foram incorporadas à ferramenta, tá? Bom, vamos instalar ela aqui na página teste, né? Bom pessoal, esse vídeo ele vai ser um pouco demorado. Eu vou tentar abordar de forma geral as coisas que mudaram, né? As melhorias que aconteceram. E entre elas aqui eu vou tentar falar um pouco de banco de dados, tá? Em especial o SQLite, né? Houve aí uma pergunta de um usuário aí da rede aí, como criar tabelas, o uso de chaves primary key, as estrangeiras, criação de tabela, tá bom? Eu não vou abordar assim de forma geral esse tipo de coisa, porque assim, um banco de dados em si ele não tem nada a ver com o designer. O designer consome dados de um banco de dados, tá? Então, assim, para aprender a mexer com banco de dados, eu sugiro que abra aí o YouTube aí, existem vários cursos inclusive excelentes, de primeira qualidade, né, que eles dão os primeiros passos do uso do banco de dados até coisas bem avançadas. Então, assim, eu sugiro realmente que dê uma investigada aí. Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui. Então, dentro da página teste aqui, né, ele cria automaticamente a pasta IDE e eu coloquei aqui uma modelagem de dados baseado aí no que essa pessoa do grupo tinha pedido. Então, só para abranger aqui rapidinho aqui, o que essa modelagem tem aqui? Ela está tratando de clientes, empresas, funcionários, endereços, né? E mais ou menos seria um controle de entregas, né? Então, aqui o que tem banco de dados? Isso aqui está mais ou menos já normalizado, né? Embora o ideal seria que isso fosse aplicado em DBF também, geralmente a gente não fazia isso, né? A gente ia lá, criava uma tabela, por exemplo, clientes. Clientes, ele tem endereços, tem e-mail, tem telefone, tem uma série de informações, certo? Em funcionário, a mesma coisa. Eu também tenho cargo, salário, endereço, telefone, mais uma série de informações. Empresa, mesma coisa, né? Então, o que acontece? Vejam que aqui eu só coloco o cabeçalho delas. Tudo isso fica centralizado numa tabela pessoa, né? Numa entidade pessoa. Então, através de uma ligação aqui com essas outras entidades, você tem acesso a todas as informações no lugar único, né? Então, esse é um conceito de banco de dados, né? É claro que isso também poderia ser aplicado em DBF, mas a gente não fazia isso. Eu também posso aqui também criar as tabelas, cada uma com o seu endereço, só que não é o ideal, não é isso que diz as diretrizes de banco de dados, né? Bom, então temos aqui as chaves primárias, né, essas indicações aqui. Isso poderia ser diferente, tá? Por exemplo, a tabela pessoa aqui, ela tem o código primário, código aqui, a primária key como código, ela poderia estar ligada aqui para um, com clientes, funcionário, empresa, né? Poderia ser de um para um, teoricamente. Mas eu preferi fazer dessa forma, tá? Dessa forma eu poderia colocar um código incrementador ali que se cria automaticamente, enfim, ganha-se uma coisa, perde-se outra, né? Mas esse é o conceito de banco de dados. Então, tá aí. Eu deixei esse script para criar isso aqui, eu deixei pronto aqui também, tá? Ele vai estar junto aí no pacotinho quando vocês descompactarem. Então tá aqui a criação, os scripts de como se cria aquilo. Isso aqui, pessoal, tem ferramenta que faz isso tudo, por isso que eu falo, faça um cursinho de SQL, seja qualquer um deles, seja MySQL, seja o SQLite, tá cheio de cursos de banco de dados aí no YouTube. Pegue um bacana lá e faça do começo ao fim, porque você não precisa fazer isso aqui na mão, tá? Isso aqui a ferramenta faz para vocês. Depois eu até vou demonstrar isso na ferramenta, para vocês verem a facilidade que é. Mas como eu disse, eu não posso entrar muito no detalhe, porque não faz parte do designer esse tipo de coisa.
O designer, a finalidade dele é o gerenciamento, vamos dizer assim, das tabelas, não, das tabelas, desculpa, é o gerenciamento dos códigos-fontes em si. Tá? Para trabalhar com o banco de dados existe uma ferramenta própria. Inclusive, isso tem um outro projeto, né? Tem o projeto de onde você faria a modelagem, fazer a prototipação disso tudo, mas não vamos entrar muito nos detalhes, tá? Então vamos voltar aqui para o banco de dados, para o nosso designer, tá? Eu vou criar então um projetinho novo, né? Vamos lá criar um projeto novo. Eu vou criar ele lá no temp e vou criar com a pasta do dia de hoje, né? 2020 0426, né? Vamos chamá-lo de teste 0426 e vamos salvar ele. Deseja incluir o banco de dados agora? Eu vou responder aqui sim, tá? Agora eu mudei aqui o conceito. Se você responder não, você pode configurar isso depois. Eu também vou mostrar durante esse projeto aqui como fazer essas alterações aí durante o percurso, porque eu vejo que algumas pessoas dizem que está dando errado. Teoricamente não tem como dar errado, tá? Porque o mesmo pacote que eu estou usando aqui é o mesmo que eu disponibilizo para vocês. Então, bastando seguir o vídeo aqui passo a passo, não tem como dar errado, tá? Bom, desejo incluir o banco de dados agora? Eu vou responder que sim, né? Teoricamente, nas versões anteriores, eu tinha que ter o banco de dados criado, tá? Mas agora eu mudei um pouquinho o conceito aqui, eu posso criar isso agora, tá? Então eu vou escolher aqui o SQLite, tá? Só que ele não existe, eu vou ter que criar o banco de dados antes. Então tem uma opçãozinha agora, Create, tá? Então eu posso criar o Access e o SQLite. Por que somente esses dois? Porque esses dois são os únicos que eles são arquivos que não dependem de uma conexão pré-estabelecida, tá? Então, se você for criar, por exemplo, um banco de dados do MySQL, ou do SQL Server, ou Oracle, ou sei lá, os inúmeros bancos de dados que existem no mercado, todos eles exigem que você se conecte a eles e aí dê um create database, tá? Mas não vamos entrar muito no detalhe, né? Porque nós estamos falando apenas de uma ferramenta que está evoluindo ainda ao longo do tempo, né? Então vamos lá, vamos criar então um SQLite aqui. Vamos dar esse nome mesmo, New Database DB. Salvou, prontinho. Ele já criou e também já fez para nós aqui a conexão, tá? Então, vamos gravar aqui, porque se der algum erro, já pelo menos já está gravado lá, né? Agora, qual a opção que tem novo aqui? Como aquele banco de dados está vazio, não tem nada nele, então não adianta eu acionar o Wizard, correto? Então eu preciso criar alguma coisa lá para mim poder chamar o Wizard. Então eu criei essa opção aqui, pessoal. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai nos permitir executar comandos diretamente nele. Como eu já deixei o script pronto para vocês aí, tá? Eu posso executar ele lá. Lembrando, tá, pessoal? No caso do SQLite, ele me permite, numa única transação, ele me permite mandar todas as criações, tá? Numa única transação ele me permite fazer isso, mas provavelmente se você utilizar outros bancos de dados, isso ele não vai permitir, tá? Isso é uma característica de cada caso. Então, se você fosse criar, por exemplo, aqui o database do Access, você teria que criar tabela por tabela, levando sempre em consideração a dependência. Por exemplo, aqui eu já deixei em ordem. Deixa eu abrir aqui que fica um pouco mais fácil aqui. Eu já deixei ela em ordem. Por exemplo, eu estou criando cargo. Cargo depende de alguém? Não. Estados depende de alguém? Não. Tabela de endereço. Opa, aqui ela depende de estados. Então, se eu tentar criar endereço antes de estados, vai dar erro, né? No caso do SQLite, não, porque a transação é única. Então, não daria erro. Mas numa outra, onde você teria que criar tabela por tabela, então você teria que seguir uma ordem. Eu estou dizendo isso por quê? Porque vocês vão criar outras, provavelmente vão criar outras tabelas e tem que estar sempre atento a esse tipo de coisa. Então tem que criar todas as dependências antes para que na hora que vai executar não cause o erro de falta de dependências, ok?
Então vamos fechar aqui, já está tudo aqui dentro, então só mandar executar. Então não deu erro nenhum, teoricamente já está criadinha lá. Vamos só dar um select lá. Select asterístico, como que é o nome da tabela? Ah, estados. From estados, né? Então, ela vazia, já trouxe aqui, está criadinha lá, então. Agora eu posso usar o wizard para fazer as coisas. Bom, eu falo daqui a pouco sobre a estrutura do SQLite, que ele foge realmente, foge bastante em relação ao que a gente conhece de banco de dados, tá? Mas tudo bem, vamos então criar aqui uma tabelinha. Vamos criar a mais fácil de todas, que é a tabela de estados. Gente, se funciona estados, vai funcionar qualquer outra, porque tudo é o mesmo, a situação é a mesma, tá? Então, vamos chamar ela aqui, vamos procurar ela aqui, viu que estão todas criadinhas aqui, né? Então, vamos achar ela aqui, cadê você? Estados, está aqui. Então, são só dois campinhos lá. Aqui, aqui, ok. Só mandar continuar. Vamos mandar procurar por nome. Vamos manter todos. Vamos agora selecionar todos para o relatório. Prontinho. Está criado aqui. Só vamos salvar ela. Já podemos vir aqui na composição, chamar a principal aqui para a gente fazer a ligação, né? Então vamos criar o menu. Vamos dar o nome aqui para cadastro. Dentro de cadastro, vamos criar um outro item chamado de tabelas. E dentro de tabelas, a gente vai criar, então, a tabela de estados, né? Eu já posso acionar o action aqui, porque já foi criado, né? Então, olha, eu vou digitar load, porque todas elas começam com load FRM e o nome que eu dei. Então, olha lá, já está aparecendo na lista. Então, é só dar um Enter, abre e fecha parênteses. Prontinho. Salvei. Prontinho. Eu posso colocar uma imagem, posso definir aqui uma linha de status, mas eu não vou colocar, porque daí ele vai seguir o próprio prompt, né? Mas senão ele seguiria aqui a status. E tem essas outras opções aqui. Eu vou entrar depois em detalhe fonte também, embora eu já tenha falado no anterior, eu falo nesse também, mas ok. Prontinho, está aqui. Então está aqui criado. Eu já vou compilar o sistema, ele já deve estar funcionando. Ó. Estou pressionando aqui F8. Formulário e edição não foi salvo, salvar agora sim. Compilando. Esse deve demorar um pouquinho porque ele cria tudo, né? Mas também não tanto. Prontinho, está criado. Vamos lá, vamos dar uma testadinha nela. Eu mexi também aqui nos botões aqui de forma que agora fique habilita e desabilita de acordo com a situação, né? Então vamos criar um novo. Vamos chamá-lo aqui. Olha, isso aqui não ficou legal, eu já vou até mudar já, antes de prosseguir aqui. Então vamos lá na tela, vamos fechar tudo e vamos chamar a tela estado de novo. O que não ficou legal? Isso aqui está muito apertadinho, vamos dar uma aumentadinha. Estou segurando o Shift e pressionando seta à direita. Ok, ficou bom, já está um tamanho bom. E eu vou aqui embaixo e vou mudar ele para uppercase, né? Prontinho. E nome também, vamos deixar como uppercase. Perfeito? Salvei. Prontinho. E vou dar F8 novamente. Prontinho, agora está tudo mais rápido, porque agora está criado, né? Então vamos lá, tabelas, estados. Prontinho, vamos chamar aqui Paraná. Paraná. Opa, tem que pressionar aqui porque está Paraná. Salvei. Legal. Vamos criar também Santa Catarina. E
E vamos criar um último aqui, RS Rio Grande do Sul. Prontinho. Então, se eu clicar aqui, já estão todos eles aqui. Se eu quiser clicar, tirar o relatório, vamos até já gerar o relatorinho aqui. Gerando, salvando, vamos dar uma olhadinha lá como é que ficou. Tá aqui. Então tá lá, os 3 estados que eu acabei de criar, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, devidamente aqui, tudo isso aqui fica protegido por padrão. Como já falei nas gravações anteriores, você pode mudar isso, basta editar o código-fonte. Tá, Ivanil, mas o que eu tenho que fazer exatamente? O que é editar código-fonte? Bom, gente, olha só, código-fonte está aqui, ó. Nós vamos abrir aqui a tabela de estados, vamos ampliar aqui. Onde é que ele gera isso, tá? Gerando aqui, utilizando a API do Excel, descendo um pouco mais aqui, descendo. Olha aqui, ó. O Excel protege. Então, se eu não quero que protege, eu desabilito, tá? Eu quero que proteja e quero ter uma senha. Eu quero deixar uma senha fixa aqui. Coloca, porque a senha que, se eu deixo em branco, ele cria uma senha que nem eu sei que senha é, tá? Então, não quer que proteja, é só mudar aqui. Mudou aqui, você pode, vai criar um Excel normal, passivo de alteração, tá? Bom, é isso aí. Então é isso aí que tem que mexer. Pessoal, é bom vocês abrirem esses códigos fontes aqui, porque o que acontece? O designer ele faz boa parte do código, mas não pensem vocês que ele vai atender tudo quanto é tela, né? Para as telas simples, aonde está vinculado a uma tabela, tudo bem, mas no caso ali, aonde eu mostrei para vocês a modelagem do banco de dados, aonde ele vai ter que gravar em várias tabelas simultaneamente, ali requer transação. O designer não vai fazer isso, né? O designer ele vai dar o esqueleto para vocês, ó, mas vocês vão ter que dar manutenção aqui de forma que faça adequadamente o que tem que ser feito. Então é necessário ter aí conhecimento e lógica de programação, tá? Bom, vamos criar uma outra tabelinha lá? Foi criado estados, vamos criar uma outra lá. Deixa eu ver qual que tem aqui também. Cargo, vamos criar de cargos. Ah, mas por que criar só as facinhas? É porque se for criar as mais difíceis aqui, vocês não vão aprender a mexer com a IDE. Mesma coisa, cargos, tá ok? Cargo. Vamos escolher aqui com a descrição, marco todas também. Ok? Isso aqui ficou feio, né? Ficou muito grande, então só segurar aqui. Eu estou segurando Shift Alt, estou empurrando para a esquerda. Né? Ou posso vir aqui com o mouse no cantinho aqui e arrastar também, dá na mesma coisa. Mesma coisa aqui. Ou eu uso as setas ou eu uso o mouse. Agora ficou bem facinho. Prontinho. Mesma coisa. Preciso ligar isso lá no formulário principal. Como que eu faço isso? Eu abro o formulário principal, venho aqui no menu, me posiciono onde eu quero colocar ele, eu quero colocar ele abaixo de estados. Venho aqui, vamos chamar de cargos. Já podemos acionar o action porque ele já está criado lá. Mesma coisa, load, olha lá, já apareceu na listinha, só dá enter, abro, fecho, prontinho. Mesma coisa, ok. Ah não, não quero que cargos fiquem embaixo. Ok, só empurrar ele para cima. Prontinho. Já está afetado aqui, ó, tá vendo? Cargos, estados. Só salvar aqui. Já podemos compilar também. Estou pressionando o F8. Ah, o que está dizendo aqui? Eu esqueci o arquivo lá aberto, então é só fechar.
Ok. Com ele aberto não dá, né, gente? F8, compilando. Prontinho. Compactando. Dá para tirar esse compactando, é só mexer lá nas ferramentas, configurações, tá? Ok, tá aqui, cargos. Então vamos lá. Vamos dar o primeiro, vamos dar o número de 1 aqui. Vocês viram também que deixa eu abrir de novo e mostrar aqui como funciona. Olha só, cargos, está habilitado aqui o salvar, né? Porque ele já ativou lá dentro. Vamos colocar aqui vamos chamar aqui de, sei lá, entregador 1. Vamos salvar. Se eu digito o número que não existe, automaticamente ele já vai para inserir, ó, tá vendo? Entregador 2. E vamos, eu digitei 3, entregador 3. Salvei. Ah, mas vamos imaginar que vou colocar um novo aqui e vou colocar um que já existe, o 2. O 2 já existe. Ele acha, entendeu? Então eu posso modificá-lo. Modifiquei. 2x. Prontinho, salvei. Também está tudo aí funcionando perfeitamente. Vamos ver a pesquisa. Vamos procurar aqui o x. O percentual, se eu coloco o percentual na frente, aqui é uma regrinha de SQL, tá? Bom, depois vocês veem como que funciona isso. Ok. Então, também está funcionando. Vamos imprimir um relatório aqui também. Gerando, salvando, prontinho. Setembro, tive que dar uma paradela aqui. Então, esse carinha aqui. Então, tá lá os 3 entregadores que eu já cadastrei, tá? Vamos fechar aqui. Então, tá pronto aqui. Vamos incluir ali agora uma toolbar aqui, né? Para fechar. Vamos colocar somente um botão. Vamos escolher aqui uma imagem. Vamos escolher aqui como recurso. Vamos usar um recurso já existente aqui, para não precisar carregar outros. Tooltip. Dica sair do sistema. O action aqui a gente vai colocar, vou responder aqui não, porque eu não vou criar uma função agora. Eu vou modificar isso aqui e vou colocar mãe, né, release. Tá vendo? Então eu não preciso criar uma função para isso, tá? Só prontinho, já está lá criado também. Ok. Vamos dar uma vidinha mais legal para isso aqui. Vamos vir aqui na principal. O que a gente poderia mexer aqui? Ah, por enquanto nada. Legal. Então, vamos fazer aqui no init dela. Vamos colocar aqui a mãe.maximize. Para ficar legal. Então, vamos salvar, vamos ver como é que ficou isso, essa mudança que a gente fez. Prontinho, já veio expandida. Cargos. Vamos ver se está funcionando o botão sair. Prontinho. O que mais dá para mexer aqui? Eu vou tirar aquela compactação que ele está fazendo a todo executável. Vamos deixar isso para ser feito somente quando for o final. Compactar executável. Então lá em configurações gerais, compactar executável. Vou tirar o clique. Prontinho. Vamos chamar novamente.
Não, não é aqui, nós estamos dentro da página teste. Legal, vamos continuar aqui. Então agora vamos compactar, vamos chamar ele de novo F8, né? Vamos ver como é que vai ficar. Compilando, executando. Então bem mais rápido, né? Aí a gente coloca a compactação somente quando for uma versão definitiva. Legal? Bom, também ícone aqui, a gente pode setar um ícone ali. Aqui que a gente faz isso. Setar ícone como recurso. Vamos ver aqui algum ícone qualquer aqui. Vamos pegar esse aqui mesmo, essa impressorinha aqui. Prontinho. Gravar. Vamos compilar. Vamos ver como é que ficou com o ícone novo lá. Executando. Olha lá, a impressorinha já está lá. Tá? O que está faltando aqui? Vamos incluir aqui. Vou chamar a mãe de novo. Vamos colocar aqui um status, né? Vamos colocar aqui status item. Vamos incluir também, que mais? A progress. E vamos incluir também a data. Legal. Vamos dar uma melhoradinha na fonte. Vamos colocar a fonte aqui, o Times New Roman, com tamanho de 12. E negrito. E colorido, não lembro se colorido aqui ele já permite também. Ok. E prontinho. Então tá lá. Times New Roman. Perfeito. Vamos salvar isso. Vamos compilar e ver como é que ficou. Agora ficou tudo mais rapidinho, né? Então tá aqui, ó. Precisa aumentar um pouquinho lá, porque tá muito pequeno quando eu coloquei negrito, né? Como que eu mexo nisso? Eu posso clicar aqui, diretamente na barra, entendeu? A data, então, que é o que eu tenho que mexer, a data aqui 80 ficou muito pouco. Vamos colocar 120. Ok. Olha lá, já ficou, não, ficou muito grande. Então vamos clicar de novo. Vamos baixar para 100. Prontinho, 100 ficou bem melhor. Então vamos salvar. E vamos compilar novamente. Então tá aí, tá aqui a data, tá aqui a status maior, sair do sistema. Perfeito. O que mais? Que mais que eu poderia mostrar para vocês? Precisar fazer um rascunho, porque senão fica... Ah, lembrei. Então vamos criar um formulário agora sem o Wizard. Vamos criar aqui um formulário novo. Vamos chamar ele de teste. Vamos chamar ele de teste. Vamos colocar aqui algumas coisinhas novas aqui. Então, eu acho que eu já até coloquei um vídeo desse anterior. Vamos escolher aqui um... Ixi, não tem nenhum aqui. Vamos escolher lá mesmo na pasta principal. Vamos escolher esse carinha aqui. Vamos ampliar ele aqui um pouquinho. Vamos colocar esse botão aqui, é um botão diferente. Botão com menu. Legal, e vamos criar aqui um outro botão qualquer, só para me mostrar um detalhinho aqui. Vamos deixar isso mesmo. Então, o que há de novo aqui, pessoal? Então, vamos imaginar a seguinte coisa, esse botão com o menu. Lá em eventos, olha aqui, ó, menu drop-down. É onde eu vou colocar o drop-down dele, tá? Então, vamos criar aqui. A ideia aqui é a mesma, tá? Eu posso criar o pop-up, né? Eu posso criar direto aqui, eu posso criar os itens diretamente no raiz. Então, vamos criar aqui um item
sei lá, cadastro 1. Vamos criar outro cadastro 2. Vamos criar agora um pop-up, né? Um pop-up 1. Só para demonstrar. E dentro dele vamos colocar um item. Item 1 do pop-up. Perfeito? Então tá aí. Então agora quando a gente clica aqui, olha lá, tá vendo? Temos aqui já as opções. Esse aqui foi incluído na versão anterior. E agora já está com umas melhorias aí. Agora eu consigo colocar os menus de contexto também em todos os objetos. Aqui eu vou colocar num botão comum. Tá vendo? Mesma coisa, só vir aqui. Mesma coisa. XXX. E vamos incluir um pop-up. AAA. E vamos colocar um item dentro de AA. AAA1. Ok. Então, só que se eu clicar com o botão direito aqui, eu não vou ver ele, porque o que acontece? Eu já tenho um menu de contexto aqui que é de uso do próprio designer. Então ele não fica visível em tempo de projeto. Se eu quiser ver o pop-up de cada um, eu tenho que realmente vir ali. Tá? Então só em tempo de execução que você vai ver os objetos em funcionamento. A gente já vai ver isso. Tá? Legal. Então tá aí, tá esse aqui. Vamos colocar esse aqui para não ficar tão feio. Vamos pegar isso aqui, vamos marcar isso aqui. Vamos dizer que os dois têm o mesmo tamanho e a mesma altura. Perfeito. E vamos deixar eles posicionados certinho. Perfeito. Então vamos vir aqui. Vamos arrastar para cá. Dar uma diminuidinha aqui. E prontinho, salvei. Então agora eu vou incluir isso lá na opção da tela principal, ok? Então vamos chamar ela aqui. Vamos chamar o menu. Cadastro. Só que agora não é cadastro. Vamos criar um novo pop-up aqui. Vamos chamá-lo de teste. Vamos arrastar ele para o raiz. Prontinho. Está aqui no raiz. E vamos incluir um item lá dentro dele, que a gente vai chamar de teste. E já podemos acionar a ação, que nós já criamos a janela. Né? Vamos associar sim. Então chamamos aqui load. Olha lá, já apareceu aqui, ó, load teste. Perfeito? Então é só salvar aqui, prontinho. Legal. Vamos aplicar. Vamos salvar e vamos pressionar F8. Vamos testar isso aí, ver como é que ficou. Executando. Ficou tudo muito rápido agora, né? Ficou bem melhor. Vamos chamar teste. Ah, faltou um detalhinho, tá, gente? Falta ativar a janela. Por padrão, todos os formulários que nós criamos manualmente, eles ficam desligados, o activate deles, tá? Por quê? É porque começou assim, talvez se mudar agora não fique legal. Então o que a gente tem que fazer? A gente abre o PRG, o módulo relativo a formulário, e bem aqui, ó, inclusive tem uma anotação minha aqui, tá? Então a gente vem aqui e habilita. E a gente pode também vir aqui e dar alguns comandinhos, tipo teste, né? Teste.center, né? Vamos salvar e já podemos executar de novo. F8, compilando. Rapidinho novamente. Então tá lá. Agora, como esperado, está ativado. Tá? Tá aqui o menu, com as opções que a gente colocou lá. E o contexto agora dos objetos. Então, se eu clicar com o botão direito, né, eu tenho acesso ao contexto. Isso agora tá funcionando legal dentro da ferramenta. Tá ok? Bom, vamos fechar isso aqui.
Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa que seria importante falar para vocês. Bom, tem aí as teclas de atalho. Eu não lembro se eu já falei nos vídeos. Então, F8 você vai compilar ela incremental, né? A gente vai usar bastante em tempo de projeto. F9 vai ser a compilação com o depurador, né? E quando a gente for fazer aí da versão definitiva, aí a gente vem aqui, ou compilar o projeto PRD, né? Ou reconstruir tudo, né? Então vai estar aqui explicado, F8 e F9, tá? E F5 eu executo a aplicação que está compilada, tá? Seja com depurador ou sem depurador, tá? Então F5 é o atalho para chamar aqui o aplicativo que já está lá criado. O que mais? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Pessoal, tinha esquecido, tinha falado que eu ia falar um pouco de uma ferramenta, né? Olha só, vocês não precisam fazer aqueles comandos SQL lá tudo na mão, criação de tabela e tal. Existem algumas ferramentas, ó. Uma delas, esse DB Browser aqui. Eu vou colocar o link dele lá para download, junto com a própria ferramenta. Aí depois vocês podem fazer uma avaliação da ferramenta e tirar as próprias conclusões. Também é livre, não tem que pagar nada. Bom, vamos abrir o banco de dados que a gente acabou de criar. Foi lá no C, foi no temp e com a data de hoje, né? O arquivo foi esse daqui, 1000 DBs. Então aqui, ó. Ele é engraçado que ele é bem diferente dos outros bancos. Ele cria o esquema dele, ele vem completo com a própria criação da tabela. Tá vendo? A própria linha de comando ele grava lá no esquema dele. Enquanto que os outros bancos são tudo organizadinho por tabela, por linha, coluna e tal, eles colocam o texto todo. Mas o que eu queria mostrar para vocês, gente, que vocês têm que tomar muito cuidado com o SQLite. Ele é um banco dinâmico, bem diferente do que a gente conhece pelos demais bancos. Por exemplo, quando a gente fala de DBF, você vai lá, cria, por exemplo, um campo com 5 e nome, coloca 30 caracteres e tenta gravar isso, trunca. No DBF trunca. Se tu manda esse comando para um banco, um SQL Server, ele vai dar erro. Agora, já aqui no SQLite, tudo funciona bem diferente, ele é dinâmico, ou seja, tudo isso aqui que está aqui, ele desconsidera. Por exemplo, eu estou dizendo aqui que é varchar de 100, é só ilusão. Embora eu oriento vocês a fazerem isso especificando aqui o tamanho, porque eu uso isso lá na IDE. É isso aqui que eu uso lá para fazer o mapeamento das colunas e definir lá o max len de cada controle. Porque o que acontece? Eu vou demonstrar aqui para vocês um dos problemas que ele tem lá dentro. Quer ver? Vamos pegar esse carinha aqui. Vamos colocar aqui um novo registro. Vamos dizer aqui, se eu não me engano, acho que eu coloquei 30 lá, né? Mas olha só o que eu vou fazer, gente. Nem vi quanto que tá isso aqui, mas tá bem grande já, né? Ok, vamos. Se você olhar aqui dentro, olha só, na estrutura. A descrição aqui, ela tá como 100. Mas o que acontece? Aqui tem mais do que 100 caracteres. Olha só. Eu digitei um texto enorme aqui dentro. Tá? Eu só vou dar um Ctrl C aqui. E eu vou abrir o Notepad só para mim ter certeza ali, para falar para vocês qual é o tamanho de string que tem. Olha só, gente.
Eu defini lá com 100, mas olha só, está com 403 colunas. Ou seja, ele não liga para o modo como você criou aqui. Tu pode colocar aqui varchar de 1, de 2, de 3, não importa. Ele vai gravar isso lá dentro de forma dinâmica. Então, o que, que acontece? Nós temos que controlar esse tamanho, controlar tudo isso via controle, lá no MaxLane de cada controle. Então, o que, que acontece? Quando vocês criarem os bancos de dados, não esqueça de fazer dessa forma. Tá? Por exemplo, criar uma tabela, vou criar uma tabela nova aqui chamada teste. Tá? Vou criar aqui na mão, adicionar campo. Dê uma olhada nisso. Tá vendo? Ó, nem existe varchar aqui dentro. Tá vendo? Ou seja, vamos imaginar o seguinte, ó, o mais próximo de caractere que eu tenho aqui é o campo teste, ou seja, ele não tem limite. E é realmente isso, ele não tem limite. Se você olhar depois a documentação do SQLite, o que, que acontece? Lá eles chamam lá os campos de afinidade. O que, que é essas afinidades? Tudo que tiver int, char int, acho que é int char, né? acho que é o inverso. O que, que acontece? Ele vai converter isso tudo para número. E no caso, tudo que tiver char, ele vai converter isso para teste. Entendeu? Então, ou seja, depois vocês deem uma olhada na documentação, lá vai falar por afinidade. Então, esse é um cuidado que, apesar de ser um banco excepcional, ele pode ser alguns probleminhas, dependendo do que você vai fazer aí, se não tomar alguns cuidados aí no preenchimento correto do MaxLane de cada controle, você pode acabar estourando aí alguns campos aí de relatório, sei lá, tá? Então, tá vendo? Então aqui, esses aqui são as opções que ele tem, se você usar a ferramenta, tá? Mas eu sugiro que vocês façam daquela forma lá, informando, aliás, apesar de ter essas escolhas aqui, olha, eu posso digitar, tá? Então eu vou mudar isso aqui para varchar de 3, tá? Ó, ele vai simplesmente aceitar. Ele aceita tudo, tá? Esse é um dos probleminhas. Vamos ser mais chato aqui ainda, ó. Nem existe isso que eu vou falar, tá? XXX char. Alguém já ouviu falar disso? Não, né? Nunca ninguém ouviu falar disso. Mas olha lá, ó, ele aceitou, tá? E eu vou dar um OK, tá? E vou, inclusive, colocar dados lá dentro. Vamos abrir ela aqui. Navegar em dados. Vamos chamar ela aqui. Vamos incluir um novo registro. Lá eu defini lá como 3, né? Campo 1 eu coloquei como 3. Tá? Olha só. Aqui eu acho que eu coloquei campo 10. Então, no registro, não, prontinho. Ai, Deus do céu, prontinho. Vamos executar, select asterisco from teste. Tá vendo? Ele ignorou. Se eu para qualquer outro banco de dados, se eu tivesse mandado um tipo de definição de campo lá, xxx alguma coisa, daria erro. Aqui não, aqui ele aceita. Então, deem uma olhada na documentação lá, como eu disse lá, a forma como ele interage com isso, tá? Então, só tomem cuidado nisso, tomem cuidado para quando vocês forem criar numérico, informem lá o tamanho. Quando forem informar que a string, coloquem entre parênteses o tamanho exato, porque isso vai facilitar a ferramenta lá na hora dela montar